Veja só o que acontece. Quando o idoso é transportado aqui, o idoso acima de 65 anos, é transportado num ônibus de transporte coletivo na sua cidade, ele está sendo transportado de que forma? De forma remunerada ou de forma gratuita? De forma gratuita, ele não paga o transporte, mas alguém está pagando a passagem daquele usuário. Geralmente os outros usuários, ou nas grandes cidades, além dos outros usuários pagantes, também o Estado, a município ou o Estado, através aqui do pagamento de subsídios ao empresário do transporte, aquele que está fazendo o transporte do usuário aqui idoso. Então, nesse caso, nós não estamos diante de um transporte puramente gratuito, correto? Nós estamos diante de um contrato de transporte, da realização de um transporte só aparentemente gratuito, porque há remuneração indireta, alguém está pagando por aquele transporte, diferente da carona que você dá, como disse, para aquele amigo que está sem combustível, amigo que vai para a faculdade ou aquele indivíduo que está sem combustível. Nesses casos aí nós não estamos diante de remuneração direta, de pagamento, eu não tenho aqui o interesse econômico envolvido, aí por isso que eu digo, como vocês viram aí na minha tela, que nós estamos diante daquilo que um doutrinador português chama de negócios de pura obsequiosidade, ou então, o professor Sérgio Cavalieri, aqui é o ato de mera liberalidade. Pois bem, quando estou diante disso, senhores, se o transporte é puramente gratuito, não envolvendo qualquer tipo de remuneração, a cortesia é genuína e ato benevolente, eu vou tratar este tipo de trabalho, ou este tipo de ato, não trabalho, né, senhores? Eu vou tratar este tipo de fato aqui, de ato jurídico, como um transporte de cortesia, como um contrato benevolente, um ato benéfico. E daí, nesse caso, eu aplico dois artigos do Código Civil que eu não quero que vocês esqueçam. O artigo 392 e também o caput do artigo 736. Vejam o que dizem esses dois artigos aqui. No caso do artigo 392, eu tenho que nos contratos benéficos, responde por simples culpa ao contratante a quem o contrato aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça. Então, no caso do contrato benéfico, como eu estou querendo fazer uma cortesia, eu estou praticando um ato de benevolência, eu não quero responsabilizar aquele indivíduo como se fosse um contrato firmado, com remuneração, com contraprestação, aquela típica bilateralidade, né? Eu dou uma coisa e recebo outra em troca. Aqui eu não vou ser tão rigoroso, porque só uma das partes está dando, só o transportador está proporcionando algo ao transportado, e o transportado está recebendo sem nada ter que dar de contrapartida. Então aqui eu não serei tão rigoroso, por isso que nos contratos benéficos eu vou responsabilizar nos termos do artigo 392 só quando ocorra o dolo, ok? E por isso, mesmo prevendo essa situação, é que o próprio Código Civil, no capítulo do transporte, vai falar que o contrato de transporte não se subordina às normas de contrato ou do contrato de transporte, ou feito gratuitamente, por amizade ou por cortesia. Aqui, novamente, o Código Civil quer diferenciar o contrato de transporte propriamente dito, aquele que você faz com esses aplicativos eletrônicos, muito usuais hoje em dia, aquele que também as pessoas usam por meio dos ônibus, onde ele paga uma passagem e é transportado do sentido A ao sentido B. Quando há esse contrato de transporte, aqui eu tenho o pagamento da remuneração do transportador, eu fiz um contrato de transporte, surge automaticamente a cláusula de incolumidade e também a chamada obrigação de resultado. Eu tenho que transportar o indivíduo do ponto A ao ponto B, obrigação de resultado, e além disso, eu tenho que fazer com que esse indivíduo chegue são e salvo até o seu destino. Por isso a cláusula de incolumidade. Então, no contrato de transporte eu sou rigoroso. Veja que na evolução da matéria, nós temos que o indivíduo não acaba por responder independentemente de culpa. É um caso típico de responsabilidade objetiva. Já quando o Código Civil vai prever que é possível que haja um transporte de uma pessoa ou de uma coisa, né, de um objeto, sem eventualmente uma remuneração, então ele vai falar, não, deixou aqui eu acabar por excepcionar a situação, não subordinando ao contrato de transporte ou feito gratuitamente por amizade
amizade ou cortesia, que é esses exemplos que eu acabei trabalhando com vocês aqui, que como falei, é o transporte, aquele que você leva um amigo, no final de festa de formatura, você leva ele para casa porque ele bebeu umas e outras e não quer voltar, aí o transporte de aplicativo, ou então na faculdade, está terminando a aula, você quer dar uma carona do teu amigo aqui nas grandes cidades, da faculdade até o centro, por exemplo. Aqui é um ato de benevolência, é um ato genuíno, baseado na amizade, então na ausência de remuneração, e por isso não há por que eu responsabilizar esse agente sem que haja aqui culpa grave ou dolo. Por isso que a doutrina, sabendo dessa característica marcante do transporte de cortesia, afirma que você só se responsabilizará, o agente aqui, o transportador, somente será responsabilizado no caso de culpa grave ou de dolo, que é quando eu sou extremamente irresponsável. E essa defesa da doutrina acabou por gerar uma jurisprudência muito forte, gerando aqui, no caso, a súmula 145 do STJ, que vocês veem comigo, que no caso do transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável pelos danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Então aqui o STJ, mais ou menos pacificando a matéria, ele acaba por evoluir aqui, obviamente, sendo objeto de aprimoramento pela doutrina, ele acaba por fixar essa ideia, a ideia de que se o transporte for realmente desinteressado, o transporte for de simples cortesia, eu vou aplicar aqui o raciocínio dos contratos benéficos previstos ali, a responsabilidade no artigo 392, e somente responsabilizarei o indivíduo no caso de culpa ou dolo grave. E daí eu faço uma pergunta para vocês que é muito interessante, se então quer dizer, se eu não tenho que me responsabilizar, eu posso dizer que o motorista não se responsabilizará de forma nenhuma? Não. Então eu pergunto até aqui, fazendo uma brincadeirinha, quer dizer que o motorista pode fazer qualquer porcaria, qualquer cara que não responde? Eu ia falar um palavrão, tá? Então assim, mas como estamos num ambiente de internet, onde não é aconselhável falar um palavrão, eu pergunto, o motorista pode fazer qualquer porcaria que ele não responde? Qualquer caca que ele não responde? Não, senhores, claro que não é assim, né? Veja essa feliz oração aqui do Dr. Carlos Klein, que é um juiz substituto aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, quando estava no julgamento de um recurso na 10ª Câmara Civil. Ele falou, não é por se tratar de transporte gratuito que não haverá responsabilização por eventuais danos causados ao passageiro carona. Diz ele mais, transporte gratuito não confere ao transportador o direito de vida e de morte sobre o passageiro. E essa expressão resume tudo. Quer dizer, se estiver praticando esse ato de caridade, benevolência, ou mesmo ato de típica boa-fé, e der uma carona, não quer dizer que eu possa ser irresponsável. Eu serei responsabilizado, mas serei responsabilizado, como vocês viram nos termos da súmula 145 do STJ, quando houver culpa grave, ou mesmo dolo, a vontade deliberada de praticar aquele ato e machucar, ferir ou matar o meu transportado, o meu carona. E os exemplos são fartos aí na jurisprudência. No caso de praticar um racha, né? Você convida o seu amigo, ou o seu amigo pede uma carona e de repente um menino, para se mostrar para esse outro colega ali da faculdade ou qualquer outra situação, ele vai e entra no racha e começa a andar a 180, 200 por hora com um carro muito potente. Se ocorre um acidente, não há como não dizer que não tinha aqui a culpa grave, porque participar de racha é um crime considerado grave, é um crime de trânsito. Então ali haverá culpa grave do agente e demonstrado, comprovado, então que estava se participando do racha ou motorista, haverá a responsabilização do agente. Outros casos também são daqueles casos clássicos da imperícia. O agente não tem a mínima condição, nem aprendeu a dirigir, né? Comprou o carro, não tem carteira de habilitação, não se submeteu a uma autoescola, não tem a mínima noção de dirigir e acaba por, eu já vi isso aqui acontecer, né? Vou levar a família e mais alguns amigos aí para ir num pesque e pague. E sai lá, bebe todas e acaba por
durante o trajeto, acaba por bater aquele veículo ou capotar aquele veículo pela sua inexperiência, pela sua imperícia, a falta de habilidade total de dirigir e ainda por ter ingerido bebida alcoólica. Aqui não haverá dúvida que nós estaremos diante da culpa grave ou do dolo. E nos termos, como disse, da súmula 145 do STJ, haverá responsabilização do condutor e também solidariamente do proprietário do veículo. Apesar que aqui essa responsabilidade solidária do veículo é tema para um outro vídeo, quando nós formos falar de obrigações solidárias ou responsabilidade solidária dos agentes que praticam um ato ou causam um dano à vítima. Continuando, senhores, além então deste transporte típico de cortesia, agora eu vou ter que falar para vocês daquele transporte que não é de cortesia, que é o transporte só aparentemente gratuito, senhores. E o que tenho aqui quando o transporte, o que acontece quando o transporte é só aparentemente de cortesia? Vejam só, senhores, o transporte, como disse, aparentemente de cortesia, é aquele transporte em que, apesar de não ficar claro, eu tenho uma remuneração indireta do agente. É quando eu não consigo visualizar aqui a remuneração, mas investigando mais a fundo eu vejo que há um interesse econômico envolvido. Então não é um ato de caridade, não é um ato de benevolência, não é aquilo de ajudar o próximo. Eu tenho um interesse econômico envolvido. Então darei alguns poucos exemplos para que você entenda o que eu estou falando. Veja, já dei o exemplo aqui do transporte de idoso. O transporte de idoso é ato aqui é um contrato de transporte firmado e não um transporte de cortesia. Apesar do idoso, na sua simplicidade, às vezes não tenha essa informação, ele acha que ele está sendo transportado de graça, mas não está. Ele está, na realidade, sendo transportado mediante o pagamento de uma remuneração indireta. Outras pessoas, os outros usuários pagantes, abaixo de 65 anos, por exemplo, estão pagando o transporte daquele idoso. Então, há remuneração naquele transporte. E se ocorrer qualquer problema, aplicar-se-ão as regras do contrato de transporte com todas as suas particularidades. Responsabilização objetiva do transportador, a ausência de possibilidade de utilização da excludente do fato de terceiro como exonerativa da responsabilidade. Então aqui a responsabilidade é objetiva e agravada. Além desse exemplo que já falei do transporte gratuito do idoso, também posso dar um exemplo daquele transporte interessado do corretor de imóveis. Veja, quando o corretor de imóveis vai transportar ou oferece uma carona para aquela pessoa que está querendo adquirir o imóvel que ele está vendendo, você tem que convir comigo que ele tem um interesse naquele transporte. Ele quer vender o imóvel àquela pessoa. Então, quando ele quer vender o imóvel àquela pessoa, ele está aqui tendo a intenção de firmar um contrato. Veja que ele vai transportar o interessado com o objetivo de fechar aquela negociação, aproximar vendedor e comprador, e uma vez finalizada aquela negociação, aproximado comprador e vendedor, ele recebe a sua remuneração, que é a comissão pela corretagem imobiliária. E aqui nós teremos aí geralmente 6%. Então quando eu vou transportar um potencial comprador e o imóvel vale R$1 milhão, eu estou pensando naqueles 6% que eu possivelmente ganharei, correto? Então aqui eu estou pensando naqueles 60 mil da minha comissão. E quero agradar o comprador, quero levar ele até o local, quero paparicar, colocar o champanhe, vou apresentar a hora que ele quiser o imóvel. Pois bem, nesse caso, se ocorrer um acidente durante o trajeto, você verá que aqui sim pode ser responsabilizado o corretor de imóvel com base no contrato de transporte em que não se aplicará essas regras do transporte de cortesia. Não é o caso de transporte de cortesia, porque o transporte é só aparentemente gratuito. O transporte, na realidade, tem uma intenção econômica, tem um fundo econômico, e tendo um fundo econômico, tem que se aplicar as regras do contrato de transporte e não dos contratos benéficos. E o terceiro exemplo, para a gente finalizar, é aquele caso do translado de hotel.
Vocês já não fizeram aí, eventualmente, uma compra de uma viagem? Vou fazer minha lua de mel no Nordeste brasileiro, vou viajar para o exterior, vou viajar para tal local. E nestes casos, o hotel, querendo fechar, querendo dar um eventual benefício a esse consumidor, ele acaba por oferecer o quê? Ele acaba por oferecer um transporte de cortesia. E ele fala, não, pode ficar tranquilo, eu te pego lá no local em que você chegará com o seu avião, no aeroporto, e te trago até o hotel, de grátis. Totalmente de forma gratuita, não se preocupe. E ele, às vezes, até subloca uma van, ele contrata uma van, terceiriza esse contrato de transporte, mas o fato é, alguém vai te buscar no aeroporto e vai te levar até o hotel. Imagine que nesse, ou durante esse trajeto, ocorra aqui um acidente e você seja ferido gravemente. A empresa que prestou o serviço, nesse caso aqui, que vendeu a diária do hotel, que quer que você se hospede naquele hotel, pode alegar que não tem responsabilidade pelo acidente, uma vez que o transporte era gratuito, era um transporte de cortesia, mas você terá que comprovar a culpa grave ou o dolo, nos termos da súmula 145 do STJ, nesse caso. Vocês verão comigo que não, porque aqui o transporte não é desinteressado. Há uma remuneração indireta. Dentro do valor da diária, tenho certeza, já está, ou deveria estar, pelo menos previsto, mas um bom empresário já prevê aquele custo, o custo do traslado. E o bom empresário deveria até prever a probabilidade de ocorrer um acidente e de eu ter que indenizar em decorrência desse acidente e colocar isso no preço. O bom empresário faz essa conta, tudo dentro do preço. Então aqui o transporte não é de cortesia. Não se aplica a regra dos contratos benéficos, o artigo 392 do Código Civil, mas sim o artigo 734 e seguintes do Código Civil, e se for uma relação de consumo aliado aí os artigos 14, 17, enfim, do Código de Defesa do Consumidor. Porque, mais uma vez friso, o contrato de transporte se firmou porque aqui há remuneração indireta. Perfeito? Então, você sabendo diferenciar o transporte aparentemente gratuito do transporte puramente gratuito, você já saiu lá na frente. Você já sabe responder a resposta, já sabe responder a maioria dos problemas, não sabe responder a resposta, né? Já sabe responder a maioria dos problemas, você consegue dar a solução adequada para a maioria dos problemas, porque você vai conseguir enquadrar corretamente o seu caso. Se é transporte puramente gratuito, aquela carona pura, nós estamos lá nos contratos benéficos, artigo 392, súmula 145 do STJ. Agora, se tem uma remuneração indireta, eu estarei diante do artigo 734 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Perfeito, senhores?